nós vamos começar com a apresentação da Adriana, professora Carmen e Amanda, o trabalho Gestão de Recursos Humanos nas Instituições de Ciência e Tecnologia da Força Aérea Brasileira, utilizando o Value Focused Thinking. Bom, boa tarde a todos, meu nome é Adriana, eu sou a mestranda, no ITA. Esse trabalho foi feito também pela professora Carmen, do ITA, e pela pós-doutoranda Amanda. O tema, então, como a Melissa apresentou, o nome do artigo é Gestão de Recursos Humanos nas Instituições de CIT da Força Aérea Brasileira, que é a FAB, utilizando o Value Focused Thinking, que também é chamado como, que eu vou repetir muitas vezes aqui, pela sigla VFT. Bom, esse é o roteiro, vou apresentar bem rapidamente, só para a gente se localizar, vou falar um pouquinho da introdução, do trabalho, o objetivo dele, a abordagem VFT, aqui utilizando como PSM, como a professora Carmen mesmo citou um pouquinho ontem, sobre essa abordagem, falando sobre um pouquinho dos sistemas integrados de gestão de recursos humanos, apresentar minha proposta metodológica, a aplicação dela, e as conclusões. Bom, como contexto, nos últimos anos, a FAB ela vem vivendo uma realidade orçamentária sistematicamente abaixo das suas expectativas, o que não é uma novidade, Isso tem acontecido em todas as forças, não só como a FAB, mas também como os órgãos públicos e tudo mais. E dentro dessa realidade, a FAB ela precisa fazer cortes, fazendo contingenciamento, e tentando maximizar os processos, minimizar custos, e com isso para tentar cumprir a sua missão institucional do que ela almeja. Dentro desse aspecto, as ICTs, que são as instituições de ciência, tecnologia e inovação, ela tem sofrido com esses cortes e tudo mais, E as ICTs, elas são 14, classificadas como 14 atualmente, dentro do grande comando da aeronáutica, E elas têm o caráter estatutário, um objetivo social e estatutário, a pesquisa básica e aplicada dentro do caráter científico, tecnológico, com foco em desenvolver produtos, serviços e processos. E os mais afetados, nessa questão toda, dentro dessa problemática, são os profissionais, os cientistas, Então, os profissionais de CIT e também inovação, que demoram ganhar a maturidade, dentro da área, devido à alta complexidade. Então, o que a gente sempre diz é muito complicado substituir um cientista, Então, não é só realmente contratar e tudo mais, depende muito da missão dentro da corporação, até esse entendimento todo. E aí, com o problema de vagas reduzidas, poucos concursos públicos, pouca verba para contratação, é muito complicado você desenvolver esse profissional dentro da instituição, no caso. Bom, os interessados aqui dentro dessa introdução, dentro dos profissionais de CIT, são aqueles profissionais com graduação, também com pós-graduação, e aqui a pesquisa ela teve um foco na pós-graduação estrito sensu, e são os profissionais de carreira, que a gente chama tanto os militares e os civis concursados, o que não entra nesse caso como caráter os temporários, que são aqueles contratados, às vezes por um período determinado, para contribuir com as tarefas da instituição. O objetivo dessa pesquisa foi, primeiro, entender quais são os valores atuais dentro da instituição da ICT, os valores, aqueles que eles precisam ser atualizados de tempos em tempos, os valores ficam normalmente fixados, dentro do Instituto, mas, porém, ele depende muito da convivência das pessoas e do que elas entendem, então, por isso é sempre importante essa atualização. O objetivo aqui é desenvolver, buscar, entender melhor o que se quer, na instituição para o alcance da sua missão ou até mesmo o objetivo estratégico.
E para isso, tudo, né, tudo isso que foi feito, né, anteriormente, entender os valores, traçar os objetivos, é para apoiar aqui nosso foco de gestão de RH, que é o nosso PRH, que é o Planejamento de Recursos Humanos, né? Bom, e nisso nós utilizamos a abordagem do FT com foco em PSM. Aqui, acho que vale lembrar o que o professor Rosenhead fala e o professor Mingers, né? O PSM, o Problem Structuring Methods, ou simplesmente que a gente chama de PSM, métodos de estruturação de problemas, traduzindo, né? Ele não tem o caráter de diretamente obter uma solução, mas a ideia de um PSM, né, é apoiar, no caso, a estruturação de problemas e como a gente vai utilizá-lo aqui através de 5 etapas, das quais eu vou apresentar a seguir. Então, a primeira realmente é a definição dos valores. Essa definição dos valores, ela parte principalmente através de uma entrevista, né, uma ou várias, quanto forem necessárias, com os chamados stakeholders, né, ou seja, os atores, as pessoas interessadas aqui na problemática em questão. A etapa 2, ela surge da identificação daqueles objetivos, é entender os valores e, a partir desses valores, transformá-los em objetivos. E aí o Kine, né, já com material, com o livro dele já bem conhecido dentro da área, ele faz essa distinção também entre objetivos meios e os fundamentais. Como o próprio nome já diz, né, os meios são aqueles dos quais vão direcionar aí o objetivo fundamental. Depois, a ideia é hierarquizar esses objetivos, aplicando o WHIT test, que é Why this is important? Por que isso é importante? Para que os stakeholders consigam ter insights sobre a problemática. A quarta etapa é a construção da rede. Aí a gente consegue conectar todos os objetivos e ter uma visão mais macro, um entendimento mais acurado do contexto de decisão. E a quinta última etapa é o planejamento das ações, sabendo todos os seus objetivos, a rede constituída, olhando os 4 passos anteriores, eu consigo planejar e dar suporte, no caso na minha gestão de recursos humanos, o planejamento de gestão de recursos humanos. Aqui eu vou mostrar bem rapidamente, que é o autor Longo, que é muito consagrado nessa área de gestão de recursos humanos no setor público. Ele divide o sistema de gestão de recursos humanos em 7 grandes subsistemas, e que são integrados, que é o planejamento, né, aqui a organização do trabalho, gestão de emprego, gestão de desempenho, gestão da compensação, gestão de desenvolvimento e a gestão das relações humanas e sociais. O nosso foco é o planejamento. E com essa setinha do lado direito, a gente pode ver toda essa parte da análise, da diferença, do que é preciso conter de informações para apoiar um bom planejamento. Nossa proposta metodológica é, primeiro, definição dos stakeholders, a seleção dos stakeholders, dividido por 3 fases, né, nossa proposta, a aplicação do VFT como PSM e depois a realização do diagnóstico e prognóstico da gestão de recursos humanos. Aqui a definição de stakeholders, ela foi feita a partir pensando nesse grid de poder e interesse de Arkman e Eden, bem conhecido na área também. A partir disso, na aplicação do VFT, que foi aplicada somente até a etapa 3, que era a definição dos valores, definição dos objetivos e hierarquização dos objetivos, e a parte do diagnóstico e prognóstico, que é a fase 3, que a ideia é gerar os insights para o planejamento estratégico, né, analisando os meios para alcançar esses objetivos, e também elaborando já um plano de ação a partir de então. Bom, esse trabalho ele foi realizado com 14 instituições de ciência e tecnologia e inovação, só que nós escolhemos apresentar a característica de uma delas, né? Aqui, no caso, nós decidimos não informar, né, o nome da instituição por questão de sigilo, então descaracterizamos, né, o nome da instituição. Ela foi escolhida porque ela tinha muita similaridade com algumas outras. Então, foi a que a gente achou melhor, no caso, para apresentar ao público.
Aplicação. A aplicação foi feita pensando no grid de poderes, né, e de Arkman-Eden, e também a partir de alguns requisitos, que foram selecionando profissionais de nível superior, que ele tivesse no mínimo 3 anos na ICT, e que trabalha ou tenha trabalhado nessas áreas de planejamento, governança, programas acadêmicos, gestão de capacitação, gestão do conhecimento, da inovação, ou até de gerência de projetos ou áreas correlatas. Né? Então, foi solicitado no máximo 3 profissionais por ICT. Essa solicitação foi enviada, né, para o diretor da instituição, e a partir desses requisitos, eles nos passou os nomes. Bom, nessa etapa, foi o próprio diretor que fez questão de participar, no caso, né, da pesquisa, e ele convidou o chefe do escritório de projetos e processos. Aqui nós tivemos um facilitador do Comaer para toda a parte da comunicação. A aplicação da IJA do VFT, na etapa 1, nós conseguimos, aqui é só um exemplo dos poucos que eu coloquei e trouxe para vocês, dos valores encontrados. Então, foi elaborado um questionário com 23 questões, perguntando sobre os valores das instituições. Então, eles nos responderam, e a partir desse documento formal, nós marcamos uma entrevista presencial, que foi inclusive antes do Covid, para que a gente tentasse capturar mais informações além daquelas formalizadas. E apareceram alguns desses valores. Na etapa 2, a partir dos valores já detectados, nós identificamos, a partir das conversas, alguns objetivos. E desses objetivos, os atores, stakeholders, já conseguiram definir na cabeça deles o que era um objetivo fim, o que era um objetivo meio, e a partir daí, já colocando, inclusive, verbos, né, dos quais conseguiam deixá-los mais orientados quanto ao que eles queriam. Aqui são alguns exemplos, surgiram muito mais do que isso. E aqui é um exemplo também de uma partezinha do que eu trouxe para vocês, né, como a hierarquização dos objetivos com foco na parte dos objetivos fundamentais. E agora essa parte também é só um exemplo, que é a parte do diagnóstico, ou seja, por exemplo, no objetivo alocar corretamente os profissionais. Como o diagnóstico, né, foi entendido que atualmente profissionais que estão alocados corretamente não estão alocados, corretamente a partir de sua experiência de atuação, né, o que impacta em cenários de evasão, que é um problema realmente no planejamento deles. E como prognóstico, a partir do que tem acontecido, né, o que vai orientar como visão de futuro, eles acham que deveriam alocar os profissionais mais experientes em posições de coordenação de chefia, e aqueles menos experientes serão alocados em funções dentro de um processo de aprendizagem. Aqui é um outro exemplo também de melhoria do programa de capacitação. Adriana, já foram 13 minutos, só para te alertar, tá? É o último. Então, aqui eu não vou apresentar, mas assim, são vários exemplos que eu tenho. Nesse caso, é um segundo que eu estou mostrando, né? Que eu já estou no ponto 6 da apresentação. O que apareceram, que eles conseguiram identificar e o que pode ser melhorado. Então, como conclusão, o VFT, como um PSM, ele deu um suporte para entender os reais valores da ICT. Além disso, ele se mostrou plausível e consistente para fazer um diagnóstico e principalmente prognóstico, né, de GRH, que vai atuar no caso do planejamento, né, já antevendo problemas futuros. E aqui, né, enfim, como eu já tinha falado, ele corroborou com ideias para contribuir no planejamento de recursos humanos. Essas são algumas das referências. E é isso. Muito obrigada. Obrigada, Adriana. Eu que agradeço. Você conseguiu concluir? Consegui. Uhum. Aqui a minha internet está oscilando muito, eu tive que mudar de lugar, coloquei num cabo de rede, eu acho que agora é só o finalzinho aqui que ficou meio distante. Cortou, mas por isso que eu te fiz essa pergunta. Mas, enfim, te agradeço pela sua fala. Então, na sequência, agora nós vamos com a Maria Eduarda e a Silvia,
para tratar da percepção de valor da arquitetura de processos por gestores de startups. Te peço, Adriana, que fique na sala, que nós vamos fazer a discussão na sequência, tá? No final. Olá, boa tarde a todos. Vou apresentar aqui os slides. Prontinho. Então, o nosso trabalho, todos me ouvem? Sim, estou ouvindo. Sim, pode ir. Então, tá certo. O nosso trabalho, então, é sobre a percepção de valor da arquitetura de processos por gestores de startups. Eu sou Maria Eduarda e a professora Silvia também. Então, a nossa agenda... Desculpa, deixa que eu faça isso. Então, tá. Desculpa. Bom, primeiramente, obrigada pela oportunidade aqui. Eu participei junto com o professor Dante, acho que das primeiras conversas do segundo congresso, né? Então, ele que me apresentou essa questão de visão sistêmica, e a partir disso que a gente percebeu que teria uma ligação com o gerenciamento de processos, e daí que surgiu o interesse de trazer esse artigo, e agora eu estou tendo ideias para os próximos anos também, vendo a apresentação dos colegas. Então, a agenda do trabalho é uma breve introdução, vou falar um pouquinho da gestão de processos, fazer o referencial teórico, o método, e a discussão dos resultados e a conclusão. Pode passar, Maria Eduarda. Bom, quando a gente pensa no modelo de negócio de startup, logo vem à nossa cabeça um tipo de organização que precisa entender muito bem o mercado, se adaptar às necessidades, às vezes algum parceiro se torna cliente, e as coisas mudam de forma muito rápida dentro desse ambiente. E chega em um momento que eles têm um número maior de clientes e o risco de mortalidade dessas empresas é bastante alto. Tanto que no ABS Startup 2018 ele disse que apenas uma em cada 4 startups sobrevive aos primeiros 5 anos de existência. E a gente tem hoje um número de 13.257, e esse número é mais que o triplo em relação ao ano de 2015. Tá? Então, e esse é um tipo de organização que são responsáveis pela geração de 38% dos empregos. Então, tem um valor significativo para a sociedade. A gente, enquanto grupo de pesquisa, tem trabalhado com startup há alguns anos, e aí surgiu essa intenção aí de entender o que é importante para a startup dentro desse mundo de gestão de processos. Pode passar, Maria Eduarda. Obrigada. Bom, e o que é essa abordagem de gestão focada em processos? É uma abordagem que trata a organização como um todo. A principal prática dentro do universo de BPM é que a gente precisa conectar a estratégia, entender o que o cliente precisa, aumentar o acompanhamento dos processos dentro da organização, e sempre com essa ideia de melhorar o desempenho. Então, uma visão muito de fora para dentro, mas sempre com essa visão de integração. Então, desde sistemas de informação, a questão de alinhamento de estratégia, e principalmente essa gestão orientada para cliente. Hoje a gente trabalha muito com ferramentas de design thinking para conseguir traduzir isso no processo. Pode passar, Maria. Bom, e o que a gente já sabe, né, é que por meio de BPM a gente aumenta a capacidade da empresa de se adaptar, a gente reduz o uso de recursos, melhora a visibilidade da empresa, a empresa começa a entender o que está acontecendo tanto dentro quanto fora, porque ela está melhor monitorando os seus processos. Além disso, a gente tem, na prática, visto que isso ajuda muito na questão de implantação de sistemas, porque aí não fica aquele monte de planilhas dentro da empresa, aquela coisa desorganizada que dificulta bastante a gestão. Pode passar. E aí, esse tipo de abordagem de gestão, ela parte de um princípio que a gente não foca em um departamento. Não existe um projeto de gerenciamento de processo financeiro, por exemplo.
A gente sempre vai trabalhar numa visão holística da empresa. A gente sabe que a empresa, ela vai ter uma venda e aquela venda vai startar um processo financeiro e as coisas precisam estar ligadas dentro de uma visão mais holística. E para que isso aconteça, a gente precisa promover BPM, e aí tem uma série de fatores críticos de sucesso. Um deles é desenvolver arquitetura de processos. Pode passar, Eduardo. Obrigada. A arquitetura, eu peguei essa figura aqui para deixar de exemplo, a título de curiosidade, assim, mas a gente pode fazer com quadros e, enfim, o modelo, a forma de desenvolver não é tanta, assim, importante, depende da preferência, mas aqui é um mapa mental, e aí, não sei se dá para vocês enxergarem, tem um maisinho no final de cada uma dessas linhas. Esse é um mapa mental que, na hora que eu vou, eu mostro todo o ciclo de vida de um processo central, que é desde o início da contratação ou do contato com o cliente, até esse cliente deixar de ser cliente, né, seria o nascimento até a morte desse relacionamento com o cliente. E aqui do outro lado esquerdo eu tenho os outros processos, que são processos ou reguladores ou processos de suporte. Então, esse é um modelo que representa todos os processos, e a gente não parte dos departamentos para desenvolver. A gente sempre parte do princípio de entender o relacionamento com todos os stakeholders dessa organização, agência reguladora, cliente, parceiro, colaborador de forma geral, enfim, todos os interessados pelo negócio de alguma forma, e daí vai nascendo esses processos que mostram como acontece esse ciclo de vida de cada stakeholder dentro da organização. Então, a arquitetura, ela é uma arquitetura que mostra bem o que a empresa faz, e ela é interessante para usar em treinamento, ela é interessante para a empresa perceber processos que ela não tem formalizado, mas que ela executa cada hora de um jeito, mas ela executa, então é uma boa oportunidade também de formalizar. Um dos casos que a gente fez, né, a arquitetura, até gerou um artigo também sobre isso, eles perceberam como eles trabalhavam com nanotecnologia, que é algo muito novo e está sendo criado as regras, eles perceberam que eles tinham que ter um processo para lidar com a agência reguladora, por exemplo, em eventos. Então, de certa forma, isso ajudou com que a empresa percebesse que esse era um processo importante para eles ficarem atentos às novas regras, inclusive que, de repente, essas regras poderiam impedir o trabalho deles, né? Pode passar, Maria Eduarda. E aí, o objetivo central desse trabalho, depois que foram desenvolvidos alguns projetos com startups, a gente quis identificar qual que é a percepção de valor desses gestores, o que eles percebem de valor na arquitetura de processos para a gestão. E aqui a gente tem alguns elementos da concepção de pesquisa, o que motivou essa pesquisa? A alta taxa de mortalidade, a importância de BPM num ambiente dinâmico, a questão da arquitetura de processos ser um fator crítico de sucesso, e essa relação de BPM com empresas ágeis, e também com essa relação do equilíbrio entre os interesses de diversos stakeholders, que acontece muito em startup. Pode continuar. Seguindo agora com o referencial teórico, vou passar mais rápido por essa parte, por conta do tempo. Como a Silvia falou, as startups elas estão inseridas em um ambiente extremamente incerto e possuem uma alta taxa de mortalidade. E em relação à arquitetura de processos, é importante a gente ressaltar que ela traz alguns aspectos importantes para a promoção do BPM, então a visão hierárquica dos processos, ponta a ponta, visão estratégica, o alinhamento entre os processos, visão estratégica, processos e recursos organizacionais e mecanismos de medição e mudança. E o Burton, ele propõe, para a construção da arquitetura, um modelo com 6 etapas, e eu queria chamar a atenção aqui para o tópico 6, que é a construção de uma matriz do origami, que a gente vai conversar melhor nos resultados. O método foi uma pesquisa qualitativa exploratória, com estudo de caso em 3 startups, e algumas questões, elas pedem atribuição de notas, mas essas notas, elas foram tratadas de maneira qualitativa, só para entender melhor a percepção mesmo do valor que eles tinham para cada aspecto.
Em relação à condição de extrema incerteza, a ajuda da arquitetura no ambiente incerto das startups. Então, com notas 3, 4 e 3, não foi um ganho tão percebido, né, com notas altas, mas sim a arquitetura ajuda nesse aspecto. Em relação à visão hierárquica e ponta a ponta dos processos, que viabilizam a visão holística, foi um resultado muito bem avaliado por eles, com notas bem altas. Em relação à evolução dos conhecimentos entre os processos, a maioria das empresas, né, elas dão uma nota alta, só uma delas que afirmou que já conhecia os seus processos, e a arquitetura ajudou na estruturação de alguns deles. Em relação à matriz do origânio, que eu falei agora mesmo, também foi um ganho muito percebido pelos gestores dessas startups. Em relação aos mecanismos de medição e mudança, foi o pior aspecto avaliado entre eles. Eles dizem que a arquitetura ela ajuda a mostrar o que tem que medir, mas não os indicadores, certamente, não conseguiram criar um ciclo de melhoria na empresa. Em relação à tomada de decisão, duas das empresas viram valor nesse aspecto para a arquitetura, uma delas não viu. Em relação ao alinhamento entre os processos e a estratégia da empresa, e os processos, os recursos organizacionais, duas das startups, elas afirmaram que já tinha um alinhamento bom com seus processos, e uma delas atribuiu uma nota muito alta, falando que não tem nada melhor para a visão estratégica do que uma visão ampla da empresa, e a arquitetura proporciona isso. Essa discrepância entre as notas, ela provavelmente se dá pelo fato da startup B, ela ter aplicado a arquitetura depois de um tempo de funcionamento, e esse tempo de funcionamento abre aí um leque para os processos se desalinharem com a estratégia conforme o tempo. De modo geral, a recomendação da arquitetura em startups e em outras empresas, ela foi unânime, todos os gestores recomendam, e o que revela uma percepção positiva, né, geral da arquitetura. Todos ressaltam também que a arquitetura ela deve ser aplicada em uma fase inicial da empresa, ressaltam o uso de outras ferramentas para auxiliar a arquitetura, como a jornada do cliente, mapa de empatia, e como problemáticas, eles pontuam a falta de formalização na hora de identificação dos processos, o preciosismo com os termos, a dificuldade para identificar as medidas de desempenho e possíveis desalinhamentos entre a arquitetura e a realidade da empresa. Como conclusão, aqui a gente tem uma visão geral dos resultados. Trazendo de volta, então, o objetivo que foi identificar essa percepção de valor, constata-se que a percepção ela é positiva e favorável. Os aspectos mais bem avaliados são a visão hierárquica, ponta a ponta e de interligação entre os processos, que geram uma visão holística, a identificação de problemas prioritários na empresa, né, a partir da matriz do origânio. Outras contribuições, a gente tem aí o auxílio da arquitetura com o ambiente incerto das startups, a evolução dos conhecimentos dos gestores em relação aos processos, um alinhamento entre os processos e a estratégia e o auxílio na tomada de decisão. Entre os aspectos regularmente avaliados, a gente tem aí os indicadores de desempenho e a criação de melhoria, de um ciclo de melhoria na empresa que não foi identificado pelos gestores. Então, esse o nosso trabalho. Muito obrigada. Corri um pouco aqui, espero que eu tenha sido clara. Tranquilo, Maria Eduarda, muito obrigado. Você cumpriu aí certinho o tempo. Peço desculpas, eu tive que mudar de novo de lugar, mas a minha internet hoje à tarde está oscilando, né? Ontem eu não tive problema, mas agora está oscilando. Mas agora está tudo tranquilo. Agradeço, aí foi um prazer te encontrar, Silvia, fazia tempo que eu não te via, né? E na sequência, nós depois, ao final, vamos para a discussão, né? Agora, o próximo trabalho é uma reflexão acerca do aspecto da mediação e o perfil do mediador na intervenção sistêmica empresarial. É um trabalho do Fabrício, Rogério e da professora Carmen. Oi, Melissa. Olá, tudo bem? Tudo bem? Boa tarde a todos. Fabrício é o apresentador e ele está com um problema no computador para fazer para poder passar a apresentação. Eliomar está na sala, não sei se ele poderia ajudar-nos passando os slides, que aí Fabrício se conecta pelo celular. Eu consegui voltar aqui. Conseguiu? Perfeito, então tudo bem. Então, vamos. Deixa eu só abrir a apresentação. Tá.
Então, ele abre, Melissa, estamos aqui lidando com as complexidades, né? Uma alternativa era o idioma passado, outra alternativa era eu apresentar, mas o problema é que a apresentação estão com eles. Então. Teoria e prática simultânea. Isso mesmo. Tá bom. Fabrício, consegues passar? A ver. Consigo. Só um minuto aqui que eu estou abrindo, que eu como caiu. Ok. Eu também estou acompanhando do celular, então não estou vendo. Amanda, você está assistindo, né? Eu tenho todos meus pontos de apoio aqui. Então... Melissa, Carmen, a programação presente na sequência, eu coloco à disposição, se vocês quiserem ver para dar para alternativa Carmen. Isso, Melissa, fica à vontade. Eu também pensei nessa alternativa. O seu microfone está aberto e está dando microfonia. Desculpa. Pode ir, Fabrício. Melissa, é que há uma segunda alternativa, se em caso você permitir, que o próximo apresentador, ele comentou que ele poderia apresentar agora, enquanto o Fabrício vê esse assunto. Pode ser. Então, pessoal, vamos na sequência para o trabalho do problema de priorização de processos da cadeia de valor, mais expostos aos riscos de fraude e corrupção, uma análise a partir do método TOR 2, do André Luiz Gonçalves, do Marcos Santos e do Carlos Francisco Simões. Vocês estão escutando bem? Deixa eu compartilhar a tela. Sim, estamos sim. Eu não sei o que aconteceu aqui. Realmente eu estou com um problema no meu computador. Se puder fazer a inversão para mim tentar resolver, é melhor. Nós já fizemos a inversão, Fabrício, e o professor Eliomar também vai resgatar a sua apresentação que ele tem em backup, e ele pode fazer a apresentação depois na sequência e você só apresenta. Pode ser, Eliomar? Perfeito, pode. Para mim está perfeito. Então, agora nós vamos ter a apresentação do André, do Carlos e do Marcos. Depois a gente faz a sua. Ótimo. Melissa, está aparecendo a apresentação e o áudio está bom? Sim, está sim. Maravilha. Então, boa tarde a todos. Eu estimo que todos estejam bem, com saúde, assim como os familiares. Meu nome é André Luiz. Eu estou bastante feliz em participar do evento, do congresso. É a primeira vez. Eu sou doutorando na UF, né, no curso de pós-engenharia de produção, e o objetivo é apresentar o trabalho cujo título é a aplicação do método multicritério de apoio à decisão, né, o TOR 2, para o problema de priorização de processos da cadeia de valor mais expostos a riscos de fraude e corrupção, né, através de um mapa de calor. Esse assunto de fraude e corrupção, ele é bastante interessante, eu particularmente, né, minha formação em engenharia de telecomunicações, posteriormente eu fiz o mestrado em engenharia elétrica e agora faço engenharia de produção, e há mais ou menos 6 anos eu venho trabalhando na minha empresa, né, eu trabalho na Petrobras, na área trabalhei 6 anos na área de compliance, né, de combate à fraude e corrupção, e aí durante o doutorado há uma tendência aí de elaborar estudos e artigos e a própria tese nessa área, né.
Então, uma contextualização em relação à tomada de decisão, né? A gente pode dizer que ela é intrínseca da natureza humana, né? E que ela é considerada um processo cognitivo que resulta na seleção da alternativa que, dentre outras possibilidades, né, a melhor atende às necessidades impostas, né, por uma situação dada. Então, a gente fala aí de melhor alternativa e não da alternativa ótima, né, que será analisada. E aí o nosso estudo ele tem bastante relação com esse contexto, né? Então, a gente tem aí a busca contínua, né, por melhores decisões que vem impulsionando o desenvolvimento de vários métodos que apoiem, né, o processo de decisão, conduzindo a um resultado mais satisfatório, né? E a utilização desses métodos de apoio à decisão, ele permite um melhor entendimento das dimensões do problema, né? Mediante um estudo minucioso das características estabelecidas pelo decisor, né? Como, por exemplo, a análise da situação, que a gente vai ver mais detalhadamente, né? As prioridades, as alternativas e os resultados esperados, né? Então, a gente tem aqui no trabalho, esse trabalho ele estuda o problema, né, de como as empresas podem, a partir da cadeia de valor, considerando os processos primários e os processos de apoio, né? Então, a ideia é, a partir da cadeia de valor, a gente identificar o nível de exposição de cada um dos processos, tanto os primários quanto os de apoio, né? Levando em consideração identificar o risco de exposição desses processos, a exposição desses processos aos riscos de fraude e corrupção, né? Levando em consideração alguns critérios que permitem, inclusive, a gente priorizar esses processos, né? E para desenvolvimento de medidas mitigatórias. Então, processos expostos a riscos de fraude e corrupção, as empresas desenvolvem medidas mitigatórias, sejam elas preventivas, corretivas ou detectivas, né? E nas empresas, é muito comum a existência de processos que contenham atividades de interações, né, com fornecedores, com clientes, com parceiros de negócios, interações também com investidores, com agentes públicos e agentes políticos, né? Esses especificamente, né, são bastante relacionados com o nosso trabalho, essa interação, né, a interação também com universidades, com empresas patrocinadas, com empresas conveniadas, também com órgãos de controle, com agências reguladoras, com agentes intermediários, né, que a lei anticorrupção ela chama de interposta pessoa, né? Além disso, as empresas também interagem com prestadores de serviços, com associados e com auditorias externas, né? E aí, certos processos, eles podem ter uma maior relação com a visão e os objetivos estratégicos da empresa, né? E você também tem um critério importante, assim, que a levar em consideração, que diz respeito ao histórico de fraude e corrupção em cada um desses processos. Então, a gente também vai ver que, dentre os critérios que a gente selecionou e trabalhou aqui no artigo, tem essa questão do histórico, né, que você tem que levantar através de relatórios de auditoria, relatórios da área de apuração de denúncias, até os órgãos de controle que emitem, né, relatórios para empresas de capital misto, empresas públicas, né? Então, você capturar esse histórico de fraude e corrupção nos processos é importante também para você levar isso em consideração como um critério dentro do método para calcular o nível de exposição dos processos, né, os riscos de fraude e corrupção. E aí, todos esses critérios que a gente considera, né, para o mapeamento desses processos, né, alguns podem ter um peso maior perante outros, né? Eu vou explicar depois detalhadamente cada um, né? A priorização dos processos mais expostos, ela se dá com uma base na aplicação do método, né? De um método de apoio à tomada de decisão que auxilia a empresa na priorização do tratamento desses processos, né? Como eu falei anteriormente, desenvolvendo medidas mitigatórias. Então, a ideia é exatamente essa, né? De uma visão, a gente considera a empresa com uma visão sistêmica, né? A gente tem que considerar a empresa com uma visão sistêmica, e aí o objetivo é exatamente esse, né? Pegar a cadeia de valor da empresa, aplicar um método multicritério, considerando cada processo como alternativa,
nós temos alguns critérios que são considerados como agravantes, ou seja, são critérios que tornam o processo mais exposto a risco de fraude e corrupção, e outros processos que nós chamamos de atenuantes, ou seja, que reduzem o nível de exposição, ok? Então, aqui tem um exemplo, né, eu já falei bem rapidamente, das interações, né, que as empresas tipicamente têm. E o próximo slide traz um pouquinho as medidas mitigatórias, né, algumas medidas mitigatórias que as empresas costumam desenvolver, dentre elas, né, a realização da verificação de antecedentes ou investigação de antecedentes, que é chamado de background check, para procurar e compilar os registros criminais, comerciais e financeiros, né, dos funcionários que executam atividades dos processos mais expostos a riscos de fraude e corrupção. Então, a empresa, geralmente, ela não tem recurso para fazer background check dos funcionários gestores de todos os processos. Então, o output do método multicritério, ele vai te dizer os processos mais expostos para que a empresa faça o background check daqueles gestores, daqueles processos mais expostos, né? Uma outra medida diz respeito ao desenvolvimento de treinamento, desenvolvimento de políticas e controles, né, para aumentar e evidenciar o comprometimento e o apoio da alta direção da empresa em relação ao programa de combate à fraude e corrupção, né? Um outro critério, quer dizer, uma outra medida diz respeito a inserir valores éticos dentro dos processos, né, de capacitação de mão de obra e fomentar o compliance, né, na cadeia de suprimentos, né, desenvolvendo e disseminando padrões de conduta, o código de ética, as políticas da empresa e procedimentos de integridade da empresa, né, que sejam aplicados aos empregados, aos administradores, independentemente do cargo e da função, né, que esses funcionários exercem, né. Uma outra medida é o desenvolvimento e disseminação de padrões de conduta, do código de ética e de políticas de integridade, quando necessário, a terceiros, né, tais como os fornecedores, prestadores de serviços, agentes intermediários e associados também, né. Você tem a questão de desenvolvimento de treinamentos periódicos sobre o programa de integridade, né, priorizando o público-alvo com base nos processos mais expostos à fraude e corrupção. A questão de análise periódica aos riscos, né, de fraude e corrupção nesses processos mais expostos, para realizar adaptações necessárias ao programa de integridade. E aqui dentro desse portfólio, né, de riscos, a gente considera conflitos de interesse, nepotismo, conluio entre contrapartes, que é formação de cartel, por exemplo, né? Você tem a parte de compliance concorrencial, você tem questões de anulação de controles preventivos pela alta administração, que a gente chama de management overrides, né? Que é você ter o controle implementado e a alta administração ela anular esses controles, né, preventivos, por exemplo. Temos também a questão de desenvolvimento de procedimentos específicos para prevenir fraude e corrupção no âmbito de processos licitatórios, sejam processos de contratação de bens ou contratação de serviços, né? A questão de dimensionamento da estrutura da instância interna responsável pela aplicação do programa de combate à fraude e corrupção, a questão de dimensionamento dos canais de denúncia de irregularidades. Então, se eu tenho uma empresa cujas atividades são descentralizadas, a empresa atua em vários setores, em vários países, né? Como é que você vai priorizar esses canais para implementar em quais países, né, em quais línguas, né? Isso tudo tem relação com os processos da cadeia de valor da empresa. E a questão do planejamento da equipe e procedimentos que assegurem a pronta interrupção de irregularidade, que é a parte específica de apuração de denúncias da empresa, né? Aqui estão os que a gente chama de fatores agravantes, né? Então, a gente tem lá, por exemplo, captura o processo da cadeia de valor e faz essas perguntas para cada processo, né? Se ele contempla a contratação de bens e serviços ou a gestão de contratos de bens e serviços que envolvam valores significativos. Você tem também a questão de vínculo com a visão, missão e objetivos estratégicos da empresa. Esses dois fatores, especificamente, eles estão vinculados com o impacto, né? Se houver uma ocorrência de um ato ilícito naquele processo, isso gera um impacto na empresa. E outros processos e outros critérios agravantes aqui relacionados à probabilidade, né? Então,
por exemplo, a pontuação do índice de corrupção do país no qual o processo é executado, a interação frequente com o agente público, o uso de intermediários, né, interpostas pessoas para representar a empresa junto a outras contrapartes, o histórico de ocorrências de eventos de fraude e corrupção e a descentralização geográfica da gestão ou execução do processo. Esses fatores do C ao G são relacionados à questão de probabilidade, né, de ocorrência de atos ilícitos. Em relação a fatores, a critérios atenuantes, a gente tem lá nível de auditoria e monitoramento pelo qual o processo está submetido, e a questão de alta maturidade na implementação de controles, né? Então, se você tem processos que sejam muito auditados ou que tenha bastante monitoramento, há uma tendência, né? Isso diminui a probabilidade de ocorrência de atos ilícitos. E aí, com base nisso, o que a gente faz? A gente considera processos da cadeia de valor, cada processo tem o seu ID, né? Roda, define para a dimensão impacto, define os 2 primeiros critérios relativos a financeiro e ao estratégico, e aí roda o método TOR para achar a priorização, né? Lembrando que o método TOR, ele é tanto cardinal quanto ordinal, então ele dá uma sequência, né? Ele tem uma função aqui que ele retorna a um valor cardinal para cada um desses processos, gerando a dimensão impacto aqui, né? Evidentemente, definindo lá dentro do método os fatores P, Q e de discordância, né? Dentro do método específico que está detalhado no nosso artigo. E, em relação à probabilidade, o mesmo se aplica. A gente considera para cada um dos critérios, né, os valores para cada critério, os pesos, né, para cada critério, os valores de P, Q e discordância, e acha também o valor de S1, né, dando a probabilidade para cada um desses critérios. E aí, com base nessas 2 informações de impacto e probabilidade, a gente gera uma tabela, né, e permite, através dessa tabela, gerar essas 2 dimensões, de impacto e de probabilidade, projetando cada processo no mapa que a gente chama de heat map, né, o mapa de calor, e a partir daqui a gente consegue ter uma visão clara dos processos que estão mais na área quente, né, do mapa, que são os processos mais expostos, ok? Nós já estamos com 13 minutos, você já consegue ir para o final? Você já está? Sim, então, já está no final. E aí a gente identifica aí que, avaliando, né, os processos 3 e 4, eles são os mais críticos, né, eles estão relacionados à questão de índice de países com alto índice de corrupção, ele consiste em comercialização de produtos e serviços, né, e a forte interação com agentes públicos, eles apresentam um histórico alto de fraude e corrupção, e os 2 processos também apresentam elevada dispersão geográfica, foi isso que fez com que, na rodada do método, eles fossem projetados lá no heatmap, né, como mais críticos. E, para concluir, né, a gente vê que o método de apoio à decisão, ele auxilia na tomada de decisão das empresas independentes do seu porte, né, ele auxiliou na priorização dos processos contra a exposição a riscos de fraude e corrupção, ele permitiu que a gente escolhesse os processos de 3 e 4, né, como os mais expostos, permitindo que a empresa priorize, né, o desenvolvimento das medidas mitigatórias, e a flexibilidade, agilidade e assertividade do método pode facilitar a resolução de outros problemas na área de compliance, ok? Então, com isso, eu concluo e agradeço aí pela oportunidade. Obrigado, viu, André? Depois a gente vai para a discussão. Agora, vamos para a apresentação do Fabrício, a professora Carmen, e o professor Eliomar passa os slides para nós. Pode ser assim, Eliomar? Sim, claro. Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui. Estão me ouvindo? Boa tarde. Sim. Me desculpe pelo transtorno aí, viu? Não sei o que aconteceu, até agora eu não estou entendendo aqui, mas graças a Deus deu para mim voltar aqui. Eu só vou pedir para o André fechar o microfone, André. Obrigada. Eu vou fechar o meu também. E aí a gente já pode dar sequência.
A hora que você quiser começar, Fabrício, a apresentação já está na tela. Legal, perfeito. Bom, primeiro, então, desculpa a vocês, viu? Eu não queria causar nenhum transtorno, mas ok, tá tudo certo agora, né? Espero que estejam me ouvindo bem. O tema do trabalho, né, é uma reflexão acerca do aspecto da mediação e do perfil do mediador na intervenção sistêmica empresarial. É um artigo aí que foi escrito por mim e pela professora Carmen, que tem me ajudado muito no meu doutorado. Pode passar, Eliomar, por favor. Bom, os tópicos aí, né, a gente vai ter uma introdução, referencial teórico, vamos falar do aspecto da mediação sistêmica, do perfil do mediador e conclusões finais. Pode passar. Bom, com relação à motivação e justificativa, há um fato, né, que inclusive é um fato que a gente está discutindo bastante aqui nesse congresso. E nas empresas não é diferente, né? As empresas lidam com problemas complexos cada vez em mais quantidade, né? Como a gente sabe, os problemas complexos aí são caracterizados por diversas questões, interesses conflitantes, incertezas, múltiplos objetivos, diversas perspectivas, como, por exemplo, na percepção de Mingers e Rosenhead, né? Ora, para que as empresas, então, possam se adaptar a essas constantes mudanças, né, e a esse mundo complexo, e a esses problemas complexos, o uso de abordagens sistêmicas e críticas é algo essencial. Por favor, Eliomar. Aí tem 3 percepções, né, de Jackson, de Martinelli e de Senge sobre essa questão, né? Então, por exemplo, Jackson destaca, né, que as empresas são celeiros de problemas complexos, né? Martinelli destaca que parte dos problemas das empresas são complexos. E nesses é que nós temos as maiores oportunidades de ganho. Quer dizer, buscar soluções para problemas complexos é algo importante para as empresas. Senge destaca, né, que para a gente entender e solucionar esses problemas, é importante que a gente tenha uma visão holística, que os gerentes, né, tenham visão holística e pensamento sistêmico. Por favor, Eliomar. Uma alternativa para isso é trabalhar com algumas ferramentas sistêmicas. Uma delas é a intervenção sistêmica na visão do professor Gerald Midgley, né, um professor da Universidade de Hull, na Inglaterra. Então, a busca aí é a questão de utilizar a intervenção sistêmica para promover esse pensamento sistêmico e crítico na tratativa de problemas complexos nas empresas. Pode passar, Eliomar. O aspecto da mediação, então, é crítico nessa questão, né? Porque se a gente está falando de utilizar a intervenção sistêmica dentro de uma empresa, a gente precisa de alguém que medie, que intermedie, que aplique, né? E aí vem a questão da mediação. Pode passar, por favor, Eliomar. Os objetivos desse artigo, então, foi de desenvolver uma reflexão acerca dessa questão da mediação e também definir um papel para um mediador na prática da intervenção sistêmica, na visão de Midgley, no ambiente empresarial. Para isso, a gente estudou aí as origens e fundamentos da intervenção sistêmica, que a gente vai chamar de SI aqui, né, que é de Systemic Intervention. Buscamos aplicações empresariais de intervenção sistêmica, e promovemos aí uma reflexão acerca do aspecto da mediação e a definição de um perfil pensando em um mediador interno dentro da empresa que aplique a intervenção sistêmica. Pode passar, por favor, Eliomar. Os procedimentos metodológicos contaram com uma pesquisa, né, bibliográfica e bibliométrica em cima de alguns trabalhos. Então, nós partimos lá da primeira etapa com 168 publicações, e passamos por mais 3 etapas, e chegamos na 5ª etapa, onde destacamos aí 51 publicações, e essas publicações foram lidas na íntegra, né? Esse quadro de baixo aí mostra que dessas 51 publicações, a maior parte são de revistas aí, que são bastante consideradas, né, na Europa e mundialmente falando. Então, tem bastante consistência essa nossa pesquisa. Pode passar, por favor.
Bom, com relação ao referencial teórico, nós temos aí, nós buscamos estabelecer uma relação, né, entre a intervenção sistêmica de Midgley e o pensamento de sistemas críticos, né? E aí a gente viu que isso, como outras práticas sistêmicas, né, teve a origem naquela visão de pensamentos de sistemas críticos, né, naquela questão entre PO hard e soft, entre sistemas hard e soft, na visão do pensamento de sistemas críticos, passando por algumas práticas que foram muito importantes para os estudos de Midgley, que foram a heurística crítica e as práticas de sistemas críticos, a heurística crítica aí com destaque para Urit, né, e as práticas de sistemas críticos com destaque para Jackson, que inclusive nos presenteou com uma palestra ontem, né? E aí a gente chega aí na intervenção sistêmica. A intervenção sistêmica, na visão de Midgley, ela é baseada em duas questões importantes. As heurísticas de sistemas críticos, né, a CSH lá, e as práticas de sistemas críticos, né, como eu já disse lá, Urit e Jackson. Além disso, Midgley também desenvolve a questão do CDM, né, que é o Projeto Criativo de Métodos, numa perspectiva de que cada intervenção necessita de um tipo de método ou multimetodologia. Como a gente viu, ele tem essa visão, ele parte de uma visão de pluralismo metodológico ou de multimetodologia, mas é uma visão específica, né? Ou seja, você necessariamente vai ter que desenvolver uma metodologia, que pode ser um conjunto de métodos ou algo específico, para uma determinada intervenção. Pode passar, Eliomar, por favor. Bom, chegando na intervenção sistêmica, né, Midgley destaca, ele chama de intervenção sistêmica contemporânea, não num sentido assim de diferenciar a visão dele das outras, né? Das quais ele inclusive se fundamenta e tem muita consideração, logicamente. Ele chama de prática crítica multimetodológica, né? O objetivo, como a gente até já falou aí, eu vi outros trabalhos destacando, né? É na visão do PSM, ou seja, a questão não é implementar melhorias, mas sim identificar melhorias e propô-las, né? As melhorias devem ser, na visão dele, significativas e sustentáveis, ou seja, devem causar impacto percebido e devem durar bastante tempo, o máximo de tempo possível. São atividades, né? Então, normalmente se tem a visão aí da atividade da crítica, do julgamento e da ação. A crítica, normalmente, permeada pela questão das heurísticas, para avaliar tanto a situação problema como a condição e os conflitos entre as partes interessadas. O julgamento, que tem o foco principal em entender quais as metodologias ou qual a metodologia, né, que deve ser implementado na visão do CDM, e a ação, que seria a implementação desses métodos, dessa metodologia, e a proposição de melhorias. Pode passar, por favor, Eliomar. Mais um. Como elementos diferenciais, Midgley destaca, então, a questão da crítica de fronteiras e do pluralismo metodológico. Então, esses são os dois principais pilares da visão dele de intervenção sistêmica. Pode passar, por favor. Bom, adentrando no estudo, então, nós verificamos aquelas publicações acerca de intervenções sistêmicas em ambiente empresarial. O que nós encontramos foram diversas metodologias, multimetodologias, construídas, né, na perspectiva do design criativo de métodos, ou projeto criativo de métodos, que é o CDM. Aqui estão alguns autores, né, e alguns aspectos metodológicos que foram identificados. Então, a gente vê vários tipos de metodologias que utilizam essa visão de multimetodologia e também a visão de crítica de fronteira, principalmente. Pode passar, por favor. Bom, observamos, então, que a mediação sistêmica é algo importantíssimo, né?
Midgley, quando conceitua a SI, diz assim, né, a SI é uma ação intencional de um agente para criar mudanças, né? Ou seja, logo no gênesis da mediação, da intervenção sistêmica, já se tem a questão da mediação e do mediador como algo central. O aspecto, então, da mediação, ele tem caráter decisivo nas 3 atividades, né? Tanto na atividade de crítica, como julgamento, como ação, já que o mediador vai ser responsável e vai conduzir as 3 etapas. Tanto os diálogos e discussões na crítica, como a escolha e o design de métodos no julgamento, como na definição e proposição de ações. Pode passar, Eliomar, por favor. E aí, uma das propostas desse artigo, né, pensando na reflexão, é trazer a mediação sistêmica como outro pilar, né, outro fundamento da intervenção sistêmica. Ou seja, nós temos a crítica de fronteira, o pluralismo metodológico, ou multimetodologia, e também temos a mediação sistêmica como algo crítico e que merece uma atenção específica em intervenções sistêmicas. Pode passar, Eliomar, por favor. Com relação ao mediador interno, nós também buscamos nessas publicações o que a gente chamou de fatores de influência no perfil mediador, ou seja, o que as publicações tratavam em relação ao perfil do mediador e o que a gente queria e o que nós podemos identificar como fatores que influenciavam na mediação. Pode passar, Eliomar, por favor. E aí nós construímos uma definição, que nós chamamos de definição instrutiva, né, porque ela tem 2 perspectivas. Uma de apoiar a formação de mediadores internos nas empresas, ou seja, as empresas precisam observá-la e desenvolver nos mediadores, no seu pessoal interno, né, em colaboradores escolhidos para fazerem isso, essas habilidades, competências. E também tem uma outra perspectiva de ajudar o mediador a entender o seu papel no processo, né? Eu não vou ler a definição, porque ela é longa, até porque ela é uma definição instrutiva, mas tem essas 2 perspectivas principais. Pode passar, Eliomar, por favor. Bom, conclusões e considerações finais, né? O que se propôs no artigo foi feito, né? Então, houve uma revisão bibliográfica, houve uma reflexão acerca do aspecto da mediação e foi definido um perfil para o mediador. Nós verificamos elementos importantes, como a crítica de fronteira, como o pluralismo metodológico e como evoluiu a visão da SI, né? Várias abordagens foram exploradas. E aí, a partir da definição de fatores de influência, foi possível aí construir uma definição de mediador adequada para o ambiente empresarial na perspectiva desses autores. Pode-se observar, então, que o mediador tem que ser considerado como o principal agente de mudança durante intervenções sistêmicas. 2 contribuições, né, são desejadas. Uma epistemológica, pensando na evolução da intervenção sistêmica, né, pensando na questão da mediação e do perfil do mediador, e uma prática, ou seja, estimular as empresas a implementar, a praticar a intervenção sistêmica para a solução de problemas complexos e, assim, ter uma maior resiliência, né, no momento atual. Pode passar, Eliomar, por favor. Aí são as principais referências. Pode passar. Mais um. Mais um. É isso. Muito obrigado. Espero que eu tenha ficado dentro do tempo. Ficou sim. Obrigado, Fabrício. Obrigada, Eliomar, pelo apoio aí. Agora, pessoal, eu vou abrir para os questionamentos, os debates, né? Então, eu peço para que todos os autores que participaram aí dessa sessão técnica, né, Adriana, a professora Carmen, Amanda, Maria Eduarda, Silvia, Fabrício, André, estivessem aí disponíveis para a interação.
Alguém gostaria de começar a fazer alguma pergunta, Aprendi mesmo a cuidar do tempo, né? Vi no chat aqui. Então, nós temos tempo aí para discussão. Se ninguém tiver... a Amanda colocou uma pergunta. Amanda colocou uma pergunta aí no chat. Melissa, pode... Certo. Então, a Amanda está perguntando para o André, o método TOR eliminou algum critério? Obrigado, Amanda, pela pergunta. O método TOR, ele permite, né, ele tem uma funcionalidade que ele permite identificar se algum critério pode ser eliminado, e, no entanto, os critérios que nós utilizamos no trabalho, tanto os agravantes quanto os atenuantes, nenhum foi eliminado, todos permaneceram. Certo. Ela te agradeceu aqui. Mais alguma pergunta? Pode fazer, Dante. Boa tarde a todos. Eu queria inicialmente cumprimentar os 4 apresentadores aí, os seus respectivos coautores. Gostei muito dos trabalhos, achei muito interessantes. O trabalho do Fabrício eu já conhecia bem, porque é da tese de doutorado dele que eu participei da banca do exame de qualificação. Mas a minha pergunta vai para a Adriana. Na verdade, não é nenhuma pergunta sobre o trabalho. Eu queria te pedir para explorar um pouquinho mais uma questão que eu acho extremamente relevante no seu trabalho, que é que mudanças, que influências, que situações você viu no clima organizacional com esse projeto desenvolvido? Mexeu com as pessoas, motivou as pessoas, trouxe ganhos, trouxe mais discussão, trouxe conflitos? Eu queria te ouvir um pouquinho mais sobre isso, que eu acho que é um aspecto muito importante do seu trabalho, eu pediria que você explorasse um pouquinho mais. Professor Dante, obrigada pela pergunta. Não deu tempo de passar aí os detalhes, né, do trabalho, né, foi bem extenso, foram 14 instituições, no prazo de 1 ano por aí, a gente fez esse trabalho, né, com as 14, e teve realmente umas divergências de situação, né, porque quando a gente pega um questionário, né, vem alguma coisa formatada nas nossas mãos, a pessoa se abre um pouco mais, né, e cada um fica ali mais no individual, e chegou numa etapa que não deu para explicar, que a gente foi fazer um consenso das informações. Então, foi aquela hora que marcamos uma reunião, né, a partir daqueles valores, os valores eram muito próximos um do outro, né, isso eu acho que é uma coisa muito importante, mas os objetivos, eles mudavam um pouco, né. E a partir disso, foi enviado depois para o diretor-geral também, nesse caso, o diretor participou, né, do trabalho, mas em algumas outras instituições o diretor não participou, e foi ele quem chancelou, no geral, o estudo. E, a partir disso, precisou de mais uma conversa. Isso foi muito importante, porque alguns objetivos ali não estavam claros, realmente, que eram necessários, sabe, alcançar. Então, o impacto que existe dentro dos documentos da FAB, uma abertura para que as instituições reportem, né, o que precisa ser feito para o grande comando. Então, é uma inversão de papéis aí que eu acho bem importante, particularmente, que é a retomada, assim, de políticas, né, top-down. Então, esse trabalho serviu muito, tem essa característica, tentar, através da abordagem do FT com o PSM, estruturar, entender o que tem acontecido, né, e isso muda de tempos em tempos, e a partir disso, conciliar com um documento que eles chamam, que todo final de exercício é feito pelas instituições, que é o PTA, né, que é o Plano de Trabalho Anual, que é um relatório, de fato, das metas cumpridas, mas é alguma coisa mais travadinha, através de indicadores, né, de eficiência, efetividade e tudo mais, e a partir disso reportar esse sentimento que existe dentro, né, da ICT. Porque, assim, existem números ali que têm que ser alcançados,
mas a ICT ela precisa ser ouvida. E o que ela pode fazer, né, para melhorar essa situação, dada aquela problemática inicial orçamentária e dada um problema que os profissionais demoram, né, de fato, a criar essa maturidade, né? Não tem concurso público. O que se faz? Se enxuga a máquina pública, mas e o que se faz lá dentro? Então, é importante, o FT ajudou a tirar isso, sabe, das pessoas, esse sentimento do dia a dia do trabalho, e através desse um documento formal que a gente pretende, de repente, levar mais para frente, tem uma participação do coronel da aeronáutica, o coronel Máximo, que a ideia, possivelmente, a gente pode reportar, né, isso para cima. Isso depende muito também de cada ICT. Mas foi isso, eu não sei se eu respondi a pergunta do senhor, não sei se foi clara. Respondeu sim, Adriana, muito bom, muito obrigado. Tem inclusive uma pergunta do Fabrício no chat que complementa a minha, talvez você pudesse passar diretamente para dele. Sim, as empresas se mostraram sim receptivas e interessadas, tanto que até inclusive os diretores, né, quiseram participar, né? Então é uma das coisas que a gente quer, uma diversidade de fato. Mas se o diretor quer participar, como, né, mostrando ali, tentando entender, acho que a situação do dia a dia da sua ICT, eu particularmente acho excepcional. E foi muito bem-vindo. E nós tivemos mais candidatos do que a gente imaginávamos, então tinha uma restrição ali, porque é muito complicado conciliar, né, ali um entendimento de vários stakeholders e um único documento, né? É isso. Obrigado, Adriano, obrigado, Dante, pela pergunta. O Wellington levantou a mão. Pode fazer sua pergunta. Tá, boa tarde a todos, parabéns a todas as pessoas que apresentaram. Eu tenho uma pergunta para o Fabrício, que eu estou fazendo um trabalho de doutorado agora aqui no curso de agroecossistemas da UFSC, e eu vou aplicar heurística crítica de sistemas para o estudo de sistemas comunais. E na terceira parte do trabalho, eu vou fazer um trabalho de mediação de uma comunidade de camponeses que trabalham com recursos pesqueiros, florestais e tudo, e estou me preparando, né, desde já para esse momento que provavelmente vai ocorrer lá pelo mês de julho ou junho do próximo ano. E aí esse aspecto da mediação que você falou, é algo que eu tenho, assim, dado bastante atenção, porque me parece um aspecto muito importante. E aí as pessoas os autores que eu tenho tido contato com isso é o Maturana e o West Churchman, né? E na obra do Maturana, eu vejo que ele tem dado muita atenção para o aspecto do amor, que ele considera amor como uma disposição corporal de aceitação da legitimidade do outro. E algo que me pareceu fundamental do mediador trabalhar, né? A outra coisa na obra do West Churchman é essa questão da humildade, porque ser crítico significa aceitar radicalmente a diversidade das perspectivas. E para aceitar essa diversidade e tratar elas criticamente, é necessário lidar com o que ele chama, inclusive escrever um livro para isso, dos inimigos da abordagem sistêmica e da necessidade de amar os inimigos, né? De amar aquilo que é oposto e tudo. Aí eu queria ver contigo se durante o estudo, o trabalho de vocês, vocês identificaram a importância desse tema do amor e da humildade, de lidar com os inimigos da abordagem sistêmica como um aspecto importante da mediação. É uma pergunta interessante. Observe, eu não vi isso. Vocês estão me ouvindo? Sim. Ok. Eu não vi diretamente relacionado a questão do amor, né? Mas o que eu vi diretamente relacionado, e é uma coisa que me chamou bastante atenção nos trabalhos que a gente viu, é que quando a gente pensa na mediação e no mediador, a gente precisa pensar numa pessoa que promova promova o consenso. Eu acho que isso ficou claro para mim, é assim, promova o consenso
e nunca descarte o conflito. Ou seja, você precisa buscar ter consenso, né, fazer com que as pessoas se entendam, porém, quando você tem aspectos das quais elas não se entendem, esses aspectos, eles devem ser relacionados e eles vão ser aspectos importantíssimos durante a intervenção, porque na visão, por exemplo, de Midgley, né, e até do Urit, quando você tem aspectos onde não há consenso, esses aspectos, eles são muito reveladores, né? A gente até chama isso de, eles né, chamam isso de elementos marginalizados, ou seja, aqueles aspectos que normalmente em intervenções, por exemplo, pensando no ambiente empresarial, como é o que eu estou tratando no trabalho, são jogadas, deixadas de lado, muitas vezes não tratadas, só que é aí, na visão deles, aonde estão as maiores oportunidades de buscar soluções adequadas, né? Então, ou seja, você tem que trabalhar uma abordagem e uma mediação aonde todos possam ser ouvidos, e aí eu chego no seu ponto onde você começou, né? Todos precisam ser ouvidos, todas as informações precisam ser colhidas com atenção, com, vamos dizer assim, numa visão pacífica e numa visão conciliadora, né? Porque só daí você vai ter um equilíbrio. Eu acho que a questão do mediador ela é importante, porque, pensa bem, numa intervenção você tem, como a gente sabe, né, numa questão sistêmica, vários interesses, várias influências, várias perspectivas, e precisa ter alguém que reúna todas essas informações e utilize elas durante a intervenção, né? Tanto para fazer as análises, como para escolher as melhores ferramentas, como para chegar nas melhores ações no final da análise. Não sei se eu respondi, mas essa é a perspectiva que eu tenho sobre essa questão. Legal, interessante. Melissa, posso... Obrigado. Pode. Tá. Eu vou pegar o gancho aí da provocação do Wellington. Na realidade, da continuidade aí na fala do Fabrício, antes disso, realmente, agradecer pela qualidade aí dos trabalhos, né? Sessão também repleta de trabalhos muito bons. E aí, Fabrício, você passou rapidamente pela sua definição de mediador, mas como eu estou com a apresentação, eu pude esmiuçá-la, né? E aí, na realidade, eu quero contribuir com o seu trabalho, que tá muito legal. Por favor. Então, você coloca o seguinte, olha, o mediador de intervenção sistêmica em ambiente empresarial é um agente e um facilitador. Por que não agente agente-facilitador? O que seria esse agente para você? Porque o facilitador, ele é um agente, né? É um agente facilitador. Agora, esse agente anterior aí, você está se referindo a algum agente em especial? Não. Eu quis, na verdade, como eu disse, é um perfil, vamos dizer assim, para dar suporte, né? Tanto para o mediador, como para a empresa preparar mediadores. Então, eu acho que essa palavra, as empresas, de forma geral, elas trabalham a questão do facilitador de muitas formas, né? Então, eu já trabalhei em empresa, por exemplo, que o gerente ela é chamado de facilitador, né? E vocês já devem ter visto isso. Então, eu quis trabalhar a questão do facilitador como um facilitador das discussões, mas também como um agente, porque o agente estaria ligado a ser um agente de mudanças, né? Ou seja, ele tem um papel conciliador, ele tem um papel de liderança no diálogo, mas ele também tem um papel de agente no sentido de fazer com que a intervenção aconteça e dê resultados. Porque, pensa bem, dentro de uma empresa, isso necessariamente vai precisar acontecer para que
a intervenção sistêmica seja algo que realmente contribua, né, para os resultados e seja vista como algo que vai ser importante. Vamos lembrar que quando a gente fala de intervenção sistêmica, olha só, o Wellington, ele disse uma coisa, e eu nem evoluí nisso, mas eu vou evoluir agora, já que você perguntou sobre isso, que é assim, ó, a questão do amor, né? Pensa bem, quando a gente fala da questão do amor dentro de uma empresa, isso pode ser percebido de diversas formas que nem todas são positivas, né? Então, a gente precisa trabalhar muito bem isso, porque a empresa, ela sempre tem uma visão muito mais prática, né? Muito mais pragmática. E eu acho que, uma coisa importante que eu acho é a intervenção sistêmica, ela precisa ser adaptada à cultura organizacional, e não o contrário, como outras ferramentas, técnicas e metodologias que são utilizadas em empresas. Então, a gente deve querer impactar a empresa positivamente, levando uma metodologia mais interessante, crítica e sistêmica, porém, tentando abordar da melhor forma possível, porque só depois de algum tempo que a intervenção funcionar, né, e os mediadores começarem a trabalhar e dar resultado, aí sim a gente vai poder trabalhar outras questões muito mais sistêmicas e críticas, né, num segundo momento. Não sei se eu me fiz entender, mas... Eu acho que eu posso te ajudar, não sei, você falando, né, o Dante me corrija se eu estiver errada, desde que eu li o título e o seu trabalho, né, me veio à mente a questão do mediador dentro das negociações, né, então, tentando fazer aí um paralelo para tentar entender aí a colocação do Eliomar. Então, o mediador, ele é um facilitador numa negociação, porque ele é um terceiro neutro, então, aí dentro da abordagem sistêmica, ele seria um facilitador para que as coisas acontecessem. Mas eu acredito que quando você coloca ele como agente, porque ele precisa conduzir o processo, ele precisa fazer a coisa acontecer também. Então, nesse momento, exatamente, as coisas estão na mão dele. Então, ele precisa fazer Sim. com que as coisas aconteçam. Então, por isso, talvez na sua definição, você deu destaque a esses dois elementos, né? Tanto o facilitador, porque ele está dentro do processo, ele estava fora do processo, passa a estar dentro e tem que fazer as coisas acontecerem, mas ele é agente no momento em que ele atua como facilitador. Porque ele precisa... mas, assim, do ponto de vista... Só para, assim, talvez a questão... Essa é uma questão, eu diria, linguística, né? Mas, claro que isso faz diferença, né? Até porque o trabalho aí é um trabalho relevante, mas o facilitador, antes de mais nada, ele é um agente. Né? Ele é um agente. Ele é um agente de transformação. E, então, assim, só a título sugestivo, né, eu manteria só como um agente facilitador. Né? E, ao lidar com essa temática, Fabrício, eu entendo que você, né, fez um recorte, né, aí na literatura, você fez uma revisão da literatura abrangente, muito bacana, tal, mas aí você deixou de buscar, né, de beber de uma fonte muito próxima aqui de nós, né? É a professora Maria José Esteves Vasconcelos. Porque se tem alguém próximo de nós que entende desse assunto com esmero, né, é a professora. Então, toda essa parte de mediação de conflito, né, toda essa discussão que você vem travando, ela tem um compêndio que explica ali passo a passo, né? Então, isso poderia agregar muito para o seu trabalho. Aliás, eu até peguei, né, de das edições aí do Congresso, deixei aí no chat, você vai encontrar aí um artigo que foi feito a partir, né, desse trabalho da professora Maria José. Claro que ela, né, tem as fontes, né, tem os livros dela aí que explica pormenorizadamente, né, detalhadamente. E, aliás, eu na minha tese de doutorado, eu li, né, na verdade, reli, né, aprendi muito sobre esse assunto a partir desse trabalho, porque toda essa retórica, né, que
né, que é feita aí, né, foi mencionado anteriormente aí, buscando lá no Maturana e tudo mais, a professora faz isso aí como poucos. Então, fica a dica, né, para você aprimorar seu trabalho, fazendo essa imersão, né, nesse trabalho da professora Maria José. E aí, para finalizar aqui da minha parte, ainda... Leomar, posso fazer uma coisa? Ah. Não, eu queria dizer que aí você me pegou, viu? Porque você tem toda a razão. Realmente, até eu participei de um workshop em 2017 com a professora Maria José Esteves, aqui no CBS, que a gente teve no ITA, né? Participei e foi uma coisa fantástica. E realmente, ao longo do desenvolvimento desse trabalho, em diversos momentos, a gente se deparou com oportunidades. Por diversos fatores, isso não aconteceu, mas até uma sugestão que eu tive do professor Dante na minha qualificação, isso já está né, já é algo que vai acontecer necessariamente no desenvolvimento do trabalho, porque ele já tinha, inclusive, visto essas questões também, me pediu alguns ajustes, né, com relação a isso, e até uma abordagem mais completa. Então, você tem toda a razão, e certamente farei isso, e obrigado pelo material que você está me passando aqui, tá? Tá, aí só para finalizar aqui, rapidamente, ainda na sua definição, aí você coloca ali pelas tantas que, né, esse mediador, ele visa, busca possuir e desenvolver atributos de liderança, refletindo acerca de seu papel, influência disso. A prática reflexiva e a crítica fronteira junto aos envolvidos, lidando com aspectos tal. Mas você não colocou a figura dos afetados, né? Porque se você faz referência a CSH, né, do URIT, e nesse caso aí, né, se você está fazendo a mediação, você tem que fazer a mediação tanto dos envolvidos como dos afetados, né? E ali no seu texto ali você não explicita isso, em momento nenhum, dos afetados. Então é essencial que isso esteja presente, né? Envolvidos e afetados. Ou então você pode colocar as partes interessadas, né? Que aí você vai cobrir todo esse universo de apoio, né? Tanto envolvido como afetados. Seria isso, então, da minha parte. Obrigada, Leomar, pela contribuição. A professora Maria José quer falar. Obrigada, Leomar, pela referência. Eu já tinha colocado a mãozinha ali, queria falar para o Fabrício e para o Wellington. Aí depois eu desisti, tirei a mãozinha. Mas agora você me forçou, você me instigou. Então, o que eu queria, eu ia só contar para o Fabrício e para o Wellington que nos dias 9, 10 e 11 de dezembro, não sei se eles estão sabendo, mas vai acontecer o 2º Congresso Latino-Americano de Soluções Sistêmicas para a Transformação das Organizações. O professor Ricardo Barreira, que está conosco nesse congresso, faz parte do comitê organizador. Há pouco mais de um mês, o professor Sandro me deu notícia desse congresso e me disse, olha, eu acho que você pode propor uma apresentação com a sua metodologia de atendimento sistêmico. Eu, então, entrei lá, vi as condições para apresentar, submeti uma proposta e a minha proposta foi aceita. E como o tempo é muito pequeno para apresentação, eu me propus a apresentar um case de aplicação da nossa metodologia. Eu falo nossa porque eu sou coautora da nossa metodologia de atendimento sistêmico numa pequena empresa aqui em Belo Horizonte. Então, a minha proposta foi aceita e agora eu vou ter que pensar como é que eu vou apresentar num congresso onde a maioria das pessoas vão falar espanhol, como é que eu vou fazer?
Eu acho que eu vou traduzir os slides e falar português, mas não sei se... Já fiz isso uma vez na Colômbia, mas não achei que foi muito bom, não. Mas, enfim, vamos ver como é que eu vou enfrentar essa segunda etapa, né, da proposta. Mas, então, essa metodologia de atendimento sistêmico é uma metodologia para solução de situação-problema em contexto colaborativo. O papel de quem aplica, da equipe que aplica a metodologia em qualquer contexto, pode ser, já tem sido aplicado para a solução de conflitos, já tem sido aplicado em contexto de políticas públicas, nos mais variados contextos. O papel da equipe é criar esse contexto colaborativo, onde os próprios envolvidos na questão desenvolvam autonomia para construir juntos uma saída para aquela situação que eles mesmos distinguem, né? Essa é uma característica importante. Então, é uma metodologia que é consistente com o pensamento sistêmico novo paradigmático. Amanhã, pela manhã, eu acho que eu vou ter oportunidade de falar sobre esse pensamento, que é a fundamentação epistemológica da nossa prática de intervenção sistêmica. E também os conceitos teóricos são consistentes, coerentes com a nossa visão de mundo, com a nossa epistemologia sistêmica novo paradigmático, né? Então, quando o Fabrício fez levantamento bibliográfico, eu fiquei meio na dúvida assim, se eu ia sugerir, Fabrício, que você incluísse também a obra onde a gente apresenta, ou artigos que eu tenho também, apresentando metodologia. Se você quiser uma coisa mais curta, me manda o seu contato, que eu te mando um artigo para você tomar o primeiro contato com a metodologia. E depois, se você quiser, você vai ler os textos que o Eliomar sugeriu aí, tá bom? Maria José, ele está pedindo para você repetir a data do congresso e o nome do congresso. A sigla do congresso é segundo CISTO, CISSTO, segundo Congresso Interamericano, Interamericano ou Latino-Americano, Ibero-Americano de Soluções Sistêmicas para a Transformação das Organizações. E vai acontecer quando? Perfeito. 9, 10 e 11. Tá certo. Obrigada, Maria José. De dezembro. E aí, Wellington, eu acho que se você assistir amanhã, talvez eu tenha oportunidade de falar sobre essa questão do amor, como que eu vejo que essa é uma implicação dos desenvolvimentos científicos a partir da segunda metade do século passado. É uma consequência. Legal. Tá? Tá ótimo. Eu quero muito assistir. Obrigado, Maria José. Bom, Eu que agradeço, gente, a oportunidade. A gente já está indo para o final da sessão, né? Eu só queria saber se mais alguém tem alguma pergunta, a gente deixaria aí para uma última pergunta. Não? Eu só vou, então, fazer uma pergunta para a Maria Eduarda. Maria Eduarda está aí? Sim? Sim. Sobre o seu trabalho das startups, Maria Eduarda, você pensou em trabalhos futuros a partir dessa sua pesquisa? O que você pretende fazer para frente no mesmo assunto, né? Então, você chegou até determinado ponto, avaliando as startups que você pesquisou, mas quais são as perspectivas de trabalhos futuros aí? Você chegou a pensar, discutir com a professora Silvia? Sim. Foi proposto, né, no artigo, que eu não consegui trazer tudo, mas que se aplicasse a outras startups, exatamente por a gente ter aplicado em apenas 3 empresas, porque, assim,
a relação startups que tinham usado a arquitetura de processos, ela é muito pequena. Então, a intenção é que se aplique nessa arquitetura em outras empresas para ter uma percepção ainda mais consolidada e mais certa, né, digamos assim, que se consolide mesmo essa percepção.